Oi, doutora. Boa... Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu aumentar Tá um me pouquinho. ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Não estava aparecendo aqui para mim, depois caiu. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Vamos começar então. Uhum. Boa noite para todo mundo que já está aqui. A gente teve, não sei se foi um problema de conexão, eu não conseguia localizar a doutora Suelen, mas agora a gente está de volta. E a gente vai começar certinho a nossa live. Para quem está acompanhando aqui, o meu Instagram, o Instagram da doutora Suelen, a gente preparou um circuito de lives para essa semana. E essa semana a gente vai tratar dos impactos do coronavírus nas relações familiares, nas ações de direito de família. Então, as lives dessa semana elas têm um objetivo um pouco diferente, é um objetivo mais informativo, é tentar passar para as pessoas as informações relativas ao direito de família sobre os aspectos do coronavírus, quais são os impactos que Uhum. ele tem trazido nas relações familiares, o que a gente pode fazer diante dessa nossa situação, né, doutora? Uhum. A doutora Com Suelen certeza. também é advogada familiarista, ela atua na cidade de Caetité, que é na Bahia. Isso. Ela vai Uhum. poder se apresentar melhor, né, doutora? Fique à vontade Isso. para falar um pouco da sua atuação. Boa noite a todos. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da doutora Samires, né, de me convidar para fazer parte desse projeto, né, muito interessante, quer falar, quer debater de algumas questões relativas ao coronavírus e o direito de família, né? O direito de Isso. família, a gente sabe que é uma área de assuntos muito delicados e que merece uma atenção nesse atual momento que a gente está passando. Isso. Como a doutora falou, meu nome é Sueli Sampaio, eu tenho um escritório em Caetité, aqui no interior da Bahia. Também atuo na área de direito de família e sucessões. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, está chegando agora no meu Instagram, meu nome é Samires Verzemiassi, eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões e hoje eu atuo na cidade de Jundiaí, em São Paulo. A gente resolveu fazer essa live nessa semana e outras lives durante essa semana para falar dos impactos e para alertar que a gente está numa situação muito delicada. A gente tem Uhum, muitas situações no direito de família e também em outras áreas do direito, até muitos profissionais estão fazendo lives para alertar, para poder informar. É uma situação atípica, em muitos casos não se sabe ao certo qual será uma decisão, nem o judiciário está preparado ainda para uma série de problemas que as pessoas estão enfrentando. Um desses problemas tem uhum, a ver com alienação parental. Alienação parental, para quem acompanha, para quem trabalha com esse assunto, para quem vive uma situação como essa, sabe da dificuldade de caracterização de uma alienação parental, da dificuldade dos advogados em conseguirem demonstrar para o juiz ser um caso de alienação parental e aí ser aplicada uma penalidade específica prevista na lei. E diante dessa situação que a gente está passando hoje, é ainda um pouco mais complicado caracterizar como uma alienação parental. Muitas pessoas têm uhum, perguntado isso, se esse afastamento de um pai ou de uma mãe neste momento de quarentena pode ser considerado ou não um ato de alienação parental. E infelizmente a gente não consegue ter uma resposta objetiva, a gente não consegue falar se aquele ato é ou não um ato de alienação, né, doutora? Porque isso. numa normalidade já é complicado, já é difícil da gente dizer se é ou não, né? O conjunto de atos que são praticados naquela Uhum, família não dá para analisar isoladamente. Nesse momento a gente precisa verificar se esse ato é um ato de preocupação, se essa mãe ou se esse pai está querendo afastar essa criança, esse adolescente, por determinado período, por precaução, por preocupação diante dessa situação que a gente está vivendo, ou se realmente é um ato de alienação parental. A doutora, fica à vontade para acrescentar aí o seu ponto de vista. uhum. Primeiramente, eu acho interessante a gente situar um pouquinho as pessoas do que é alienação parental, né? Uhum, A isso. alienação parental, ela já ocorre já há muito tempo. Não é uma coisa de recente, não é a coisa de 2010, quando surgiu a lei aqui no Isso. Brasil, né? Alienação parental, muitas pessoas desconhecem. Eu fiz uma enquete no meu perfil perguntando sobre isso e muitas pessoas desconheciam o que era alienação parental. Só que muitas vezes, muitos pais e muitas mães fazem alienação parental.
Seu pai não presta, sua mãe não presta, seu pai lhe deixou porque não gosta mais de você, Sim. ele gosta mais do outro É filho. muito Então, comum. justo. Então, muita gente não sabe que fazer isso com o filho, né, ou com a filha, ou a criança ou adolescente, é uma alienação parental. É denominada, né, foi denominada aqui no Brasil em 2010, de alienação parental. Uhum. É você colocar o outro, né, colocar o filho contra um dos genitores. E isso, ele Isso. causa muitos abalos, né, para a criança. Eu digo, na minha visão, que a alienação parental é uma tortura psicológica, né? Que é uma forma de fazer manipulação com a cabeça da criança para denegrir, né? A desconstruir, Uhum. destruir a imagem ali do pai perante o filho, né? E Sim, isso realmente é uma é coisa isso assim mesmo. inconcebível que um pai ou uma mãe faça com geralmente quem faz isso aí é o detentor da guarda. Quem está com a guarda de fato ali com a criança, Geralmente que é. muitas vezes, em virtude de um relacionamento que foi mal resolvido, uma separação, o pai ou a mãe, como forma de atingir o outro, né, o ex-cônjuge, quer utilizar o filho, né, para dizer, ó, você não ficou comigo, seu filho também não vai ficar. Então acusa o Exato. outro É uma constantemente, vingança. Isso. e isso é uma vingança. E a vítima ali, eu acho que não é o pai que está sofrendo a alienação, a vítima é uma criança, não é isso? É, com certeza. A principal é a que mais sofre, né? É aquela pessoa, a criança ou adolescente que passa por essa situação, é aquele que vai ter consequências. Consequências que Uhum, podem vir de forma mais leve até muito grave, como já falamos tanto dos nossos perfis, né, doutora? A gente já falou uhum, bastante sobre alienação. É algo que a gente insiste em tratar, porque é um assunto realmente muito delicado, se não o mais delicado na justo. área de direito de família. Isso. Como a doutora falou, não é algo recente, não é algo que veio somente com a lei em 2010, é algo muito mais antigo, que infelizmente é praticado com bastante frequência, e não é só no Brasil, tanto que isso Uhum. foi descoberto fora do nosso país, isso foi falado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 1980, se não me 80, então engano. Isso. é algo muito antigo. E assim, só E para eu, situar as pessoas às vezes acham que a alienação é praticada só por pai ou mãe. E não, a gente tem uhum, muitos casos que a alienação é praticada pelos avós, pelos tios, às vezes até por uma pessoa que não é da família, mas convive com família, como alguma babá, alguma uhum, diarista, enfim. Pessoas que têm contato com a família acabam contribuindo para esse ato e em muitos casos a pessoa sequer sabe que aquilo é uma alienação parental. Então, justo. é algo que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nesse momento. A gente precisa saber Uhum, diferenciar o que é preocupação e o que é uma tentativa de vingança, uma tentativa de fazer picuinha, de aproveitar aí a situação. e outra E coisa para as que duas eu partes, achei. tanto para Pode a falar. pessoa que tem a guarda da criança, quanto a pessoa Uhum, que vai ali visitar, que vai exercer o seu direito de convivência familiar. A gente tem falado, inclusive, nas lives anteriores, que o que a gente precisa nesse momento é bom senso. Então, quando o assunto é uhum, alienação parental, isso precisa ser ainda num nível maior. A gente precisa de muito bom senso nesse momento. uhum. E pesquisas mostram, viu, doutora, que a maioria, a alienação parental, ela é praticada mais pela genitora, né? Pelo fato de, Sim, geralmente, a genitora ela ser a guardiã ali do filho. Muitas guardas de filho, elas são deferidas para a genitora, ou seja, para a mãe. E os pais, a maioria dos exato. casos, né, estudos mostram que os pais eles são mais vítimas de alienação parental do que as mães, né, do que as genitoras. É verdade. É por conta da guarda, que ainda hoje, embora a guarda, em regra, seja a guarda compartilhada, é muito comum que a guarda seja concedida de forma unilateral para as mães. Então, como Uhum, consequência, a gente tem um número maior de mães que praticam alienação parental. É bom até a gente esclarecer, antes que as pessoas achem que a gente está falando que só as mulheres praticam esse tipo de ato, e não não, é isso. a Na maioria verdade, é a maioria por conta do da costume, né, guarda. que a gente tem, que o judiciário tem de conceder a guarda de forma unilateral para as genitoras e não para os genitores. Então, é E, por isso. doutora, É, pode falar, fica à vontade. não, dá continuidade. Pode falar.
Então, o ponto principal, acho que de todas essas lives dessa semana, é fazer com que as pessoas tenham consciência e passem a pensar num problema maior, que é o que a gente está vivendo, que é a questão da Uhum, pandemia, e é preocupação com o próximo, não só com o seu próprio problema. Então, o que a gente pede é, tenham bom senso, tentam resolver de uma forma consensual, sem a necessidade de entrar com ação judicial. Nesse momento, todos os prazos estão suspensos. Nós advogados, estamos trabalhando, nosso serviço não tem como parar, mas a gente não tem aí contagem de prazo, a gente não tem audiências, as audiências foram todas canceladas, não temos previsão de uhum, volta do trabalho do judiciário, então a gente está trabalhando com plantão. Então, se todo mundo resolver entrar com ação para resolver essas questões que são relativas aos impactos do coronavírus, a gente vai ter um grande problema. Então, o recomendável é tentem resolver de forma consensual, até para evitar maiores prejuízos para a criança, para o uhum, adolescente. E se realmente não for possível, aí sim a gente deve, na verdade, entrar com uma ação judicial. Mas nesse momento é uhum. recomendável evitar e tentar resolver de uma forma consensual. Perfeito. E outra coisa interessante é que muitas vezes a gente fica imaginando como a gente pode saber caracterizar a alienação parental. Porque muitas vezes Sim, o adolescente ou a criança que é vítima, ela internaliza aquele discurso do alienador. Ou seja, daquela pessoa que está incutindo na cabeça dele, não, seu pai está errado, sua mãe está errada, seu pai não presta, sua mãe é, não presta. A criança, muitas vezes, ela internaliza aquilo ali, e quando ela vai ter um relacionamento com o pai, né, vítima da alienação, ela vê o pai como uma pessoa exato. ruim. Ela já condiciona na própria mente dela o discurso sendo dela e não do alienador, entendeu? Exato. Então acontece muito Ela isso, por isso que é acredita difícil. naquilo, né? Uhum. Por isso que é difícil Ela essa questão acredita. da caracterização. Aí vai ser necessário, durante o processo, inclusive, uma perícia, né, psicossocial ou também Uhum. psicossocial também, para Social. verificar, para verificar todo ali o contexto que aquela criança vive, para verificar se existe ou não ali a alienação parental, Exato. né? Então, realmente é Exatamente. um assunto muito delicado, né? Porque uma criança, para você ter, inclusive no judiciário, é difícil você ter uma pessoa assim específica para aquela área, né? Para sentar ali com a criança, para fazer todo aquele trabalho na audiência. Geralmente é os juízes da área de família, mas ele não tem um estudo especificado, né? Para tratar com a criança, para Não. descobrir se a criança está sendo vítima ou não. Então é muito delicada essa questão da alienação parental. É muito complicado. Os juízes, eles não estão preparados, na verdade, para fazer uma Uhum, análise uma análise psicológica de uma criança. Precisa de um profissional, um psicólogo, no caso, para fazer. Alguns fóruns a gente conta com esse trabalho, mas em alguns lugares, alguns fóruns de algumas cidades, a gente sabe que ainda não tem esse serviço e que essa escuta da criança vem sendo realizada pelos juízes, o que dificulta muito, porque eles não têm a visão de um psicólogo, eles não têm essa uhum, competência, essa capacidade isso. técnica para avaliar uma criança e um adolescente vítima de uma alienação parental. Pelo menos é o meu ver, Uhum. né? E outra coisa também, a gente que está na área de família, eu amo a área de família justamente porque mexe com a família, né? E a gente vive na família, a gente sempre passa por conflitos similares ao que a gente trabalha. Então, essa questão da alienação, muitas vezes você vê na criança ela com baixa estima, com insegurança, com ansiedade, com transtornos, e isso ela vai levar, inclusive, para a fase adulta. Por isso que tem muitos adultos que passam por vários transtornos e você não sabe o porquê, né? Mas isso foi em decorrência da infância e de alguma alienação que sofreu, Sim, que a gente não denominava essa alienação no Brasil até 2010. Então, muitas crianças, muitos adolescentes passam por situações assim e em virtude de tudo que sim. passou em decorrência da separação ali dos pais, né? E era considerado algo normal, né? Uma briga de Uhum, ex-casal. Então, as pessoas não viam como um problema. Tanto que, infelizmente, algumas pessoas ainda acham que é bobagem. Ainda acham que é algo normal, uhum, que o que a gente fala sobre alienação não tem importância, que a gente está exagerando, enfim. Mas é científico, é comprovado que as consequências trazidas para essas crianças, para esses adolescentes, realmente
são muito graves e, em muitos casos, irreversíveis. Então, é algo que a gente precisa ter cuidado, sim, olhar com maior atenção para as nossas crianças, tá bom? Eu não sei se a doutora tem algo a acrescentar. A doutora fica Não, à vontade, se alguém quiser participar, mandar fazer perguntas, fiquem à perguntas, né? vontade. Eu só quero dizer para os pais, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu acho que os pais, eles não vão querer coisas ruins para os filhos, né? Um pai, eu acho que ele tem que se atentar para isso. O relacionamento deles não deu certo entre ele e o genitor da criança, é entre eles, né? Não tem porquê. Talvez o pai não presta para a mãe, né? Para a genitora, mas para o filho é um pai totalmente amável. Então, eu acho que o pai ou a mãe, vamos parar com isso, vamos não destruir, né, o emocional de uma criança, de um adolescente. Eu li vários relatos, né, de adolescentes e jovens que passam por alienação parental e às vezes você chora por sentir aquele sofrimento ali da criança. Então, pai, mãe, não faça isso com seus filhos, né? Que é muito triste saber que seu filho está passando doutora, por esse é o ponto. Esse é o ponto mesmo da alienação parental. A pessoa pode não ter sido um bom marido, pode não ter sido uma boa esposa, mas é um excelente pai, uma excelente mãe, e um relacionamento não tem a ver com o outro. A gente não pode misturar isso. Infelizmente, as pessoas estão pensando só nos seus relacionamentos que terminaram, nos seus sentimentos aí muitas vezes mal resolvidos, e picuinhas, e discussões, e ressentimentos, e aí acaba passando por cima dos sentimentos dos filhos. Tem alguma pergunta aqui, doutoras, referente a possíveis alterações da lei, qual a opinião? Obrigada, Virgílio, obrigada pela pergunta. Qual a minha opinião sobre a alteração da lei da alienação parental? Assim, ao meu ver, o que precisaria alterar na lei da alienação parental seria a forma da sua aplicação. Eu acho que falta um pouco de procedimento, né? Previsão sobre procedimento. O que deveria acontecer quando a pessoa entra com ação? Quais os próximos passos? A gente tem uma lacuna enorme na lei. E embora a gente tenha aí um rol exemplificativo do que seria um ato de alienação parental, esse rol, ele é apenas exemplificativo. Então, a gente fica, digamos assim, em termos bem simples de explicar, a gente fica à mercê dos juízes entenderem ou não ser um caso de alienação parental. Então, acho que precisava de algo mais efetivo, expor mais qual seria o procedimento, talvez penalidades mais sérias, mais graves, algo mais punitivo, porque a gente não tem, infelizmente, a gente tem uma lei muito boa, mas a gente não tem uma punição, a gente não tem uma aplicabilidade, algo efetivo. Mais efetivo. Então, com relação à lei, essa a minha opinião. Eu acho que precisa de algo mais efetivo, mais punição e mais procedimento, algo mais concreto. A gente trabalha com muitas lacunas, então passa a ser um trabalho muito complicado. E já entrando na questão da revogação, antes de eu passar aí a palavra para a doutora, com relação à revogação, eu sou muito, muito clara aqui no Instagram, em outras redes sociais, quando eu falo de alienação parental. Eu sou absolutamente contra a revogação. Eu acho que seria um retrocesso enorme e a gente traria tantos prejuízos para tanta criança, para tanto adolescente, que seria algo muito grave, seria um retrocesso enorme para a nossa legislação e uma perda muito grande para as pessoas que passam por essa situação. Então, eu sou absolutamente contra e acho que a gente precisa aí de muita coisa para mudar na lei com relação ao procedimento e efetividade. Essa é a minha opinião. Uma coisa que a doutora falou é a respeito, né, que muitas pessoas ficam imaginando como caracterizar, né, como observar a alienação parental nessa conjuntura que a gente está vivendo de isolamento, né? A meu entender, né, inclusive a própria lei, ela dispõe, né, sobre todas as situações em que pode ser caracterizada a alienação parental, e dentre elas, ela fala essa questão do contato que a criança, de saber, né, se a criança, através do genitor ali que está com a guarda, como é que está a criança. Então, nesse caso que a gente está de isolamento, que às vezes a criança não pode ter contato com o pai ou com a mãe em virtude, né, do contágio do coronavírus, hoje em dia tem a facilidade de meio telefônico, né, celular, telefone, tem chamadas de videoconferência, então tudo isso a pessoa pode utilizar para estar tendo contato com o filho, né,
não precisa ser aquele contato físico, ela já pode ter um contato de conversar, de ser participativa ali com o filho, utilizando esses meios, né? de Telefone, ver, né? justo. E quando a mãe ou o pai ela está negando esse tipo de acesso, aí já pode ser caracterizado sim como alienação parental, Ah, né? sim, não tem Nos dias de justificativa, hoje. né, para Nos dias de hoje evitar já pode ser isso, para impedir caracterizado. isso, E com outra coisa certeza. e outra E coisa interessante é, para a gente mencionar também aqui que tanto a ação de alimentos e visitação ela pode ser modificada, né? A ação de guarda pode ser modificada, né? Então, se o pai exato. ou a mãe achar que está sendo vítima de alienação, ele pode sim ingressar com ação de modificação de guarda para pleitear a guarda daquele menor, daquele Sim, e essa é adolescente. uma das Não é isso? penalidades que a lei prevê. Exatamente, doutor. Uhum. Pode pedir, sim, a alteração da guarda. E uma outra questão que até conversei com a doutora Isabela na nossa live anterior, seria uma solução, porque a gente falou de convivência familiar, seria uma solução se o pai ou a mãe não está oferecendo risco de contágio para a criança, eles não tiveram nenhum contato com ninguém contaminado, é apenas uma precaução, o que poderia ser feito? A gente sabe que as escolas estão com as atividades suspensas, então as crianças estão todas em casa. Seria possível entrar num acordo e dividirem o tempo. De repente, uma semana fica com a mãe, a outra semana com o pai. Então, é algo que dá para ser resolvido sem uma discussão, sem ter necessidade de entrar com uma ação judicial. Então, essa seria uma alternativa para as pessoas nesse momento. Claro, se ninguém estiver oferecendo risco para a criança ou para o adolescente. É como a doutora falou, a questão do bom senso, né? É a questão do bom senso, que a gente precisa muito nesse momento, né? Com certeza. E alguém tem mais pergunta? Fiquem à vontade. Pode mandar aqui pra gente que a gente responde. Deixa eu dar uma olhada. E outra coisa, doutora, é que eu acho que também um pai ou uma mãe que ele é vítima de alienação, né, é como se eles tivessem morrido ali para aquele filho, né? É uma morte em vida. É uma morte em vida, porque e se tem um filho, tem um pai, tem uma mãe vivo, mas tem aquele distanciamento em virtude daquela alienação sofrida ali, né? Seu pai não presta, seu pai largou nossa família para ficar com outra, ele não gosta de você, ele me largou para ficar por causa de você, culpando sempre o filho, fazendo com que o filho tenha ódio ali do pai, né? Ou da mãe. Né? Isso. E dependendo do tempo que isso dura, né? O restabelecimento dos laços familiares se torna algo muitas vezes impossível. Não posso nem falar que é difícil. Em muitos casos é impossível, porque relacionamento é dia a dia, ainda que seja uma pessoa do seu próprio sangue, a gente sabe que na prática, se a pessoa está afastada há muitos anos, esses laços são difíceis de serem restabelecidos, então é algo muito delicado. Pois é. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, gente, vamos ver. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Também, se ninguém tiver dúvida nesse momento e depois surgir alguma dúvida, quiser conversar a respeito, né, doutora? A gente está à disposição, pode chamar por direct que a gente responde, tira as suas dúvidas. O circuito de lives vai até amanhã. Pode falar. E realmente é um assunto muito, para a gente que está no direito, a gente consegue conceber, mas tem muitas pessoas que desconhecem. Eu fiquei besta com o tanto de pessoas que não sabiam o que era alienação. Eu acho que agora, depois, né, da nossa live, e a mesma vai ficar gravada, né, 24 horas, muitas pessoas vão saber o que é alienação parental, né, que muita gente desconhece. Sim, é bom. É bom que as pessoas saibam, contem para as outras pessoas, informem os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares. É bom que as pessoas realmente saibam o que é e da gravidade dessa situação, desses atos, o que pode acontecer com as crianças e com os adolescentes. Eu vou deixar essa live gravada, só que ela fica gravada só por 24 horas. Então, eu estou também disponibilizando no canal do YouTube as lives dessa semana. Depois eu deixo aqui, mas o link já está na biografia, podem ficar à vontade para acessar.
Quem não conseguir assistir, mesmo estando disponível 24 horas, entra lá no canal e assista os vídeos das lives dessa semana e também os outros vídeos que são relacionados ao direito de família. Eu acho que as pessoas não têm dúvida nesse momento. Uhum. Se tiver depois, pode mandar para a gente, né, doutora, que a gente Pode responde. sim. Eu quero aproveitar, acho que tem uma pergunta aqui. Se é possível correlacionar a lei da alienação com o ECA para fundamentar. Sim, com certeza, a gente tem que analisar o caso e sim, fundamentar, porque o ECA, ele traz aí a proteção ao menor. É até uma lei anterior, a lei da alienação parental, então a gente consegue complementar. Só que a gente tem que analisar caso a caso para ver se a previsão do ECA se aplica àquele caso, mas certamente, sim, a gente pode e deve correlacionar a lei da alienação com o ECA. Até porque o ECA, ele trata da proteção do menor, né? Da criança e do adolescente. Sim. Então, a alienação parental, ela também vem resguardar o direito da criança e do adolescente ter esse convívio com o outro. É uma violência, né? É uma violência moral, né? Psicológica, a criança. Então, sim, é perfeitamente possível, a gente deve buscar o ECA para auxiliar. Mais alguma dúvida? Eu acho que não. Como eu estava dizendo, a gente está à disposição. Isso. Eu gostaria de agradecer a doutora Suelen por participar aqui da live. O circuito dessa semana é realmente algo muito importante para a gente que se preparou para fazer, que pensou nesse projeto, né, doutora? Para poder ajudar as pessoas nesse momento, a gente tenta ajudar com o que pode, que é passar informação sobre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente estuda, trabalha e convive, que é o direito de família e esses problemas relacionados, como alienação parental, pensão alimentícia, direito de convivência, enfim. Vocês fiquem à disposição, a gente está à disposição, fiquem à vontade para mandar as dúvidas. Então, muito obrigada, doutora Suelen, por aceitar o convite. Obrigada a todos que participaram aqui, que mandaram perguntas e que separaram um momento aí, um pouquinho do seu tempo dessa quinta-feira para participar com a gente. Doutora, eu que lhe agradeço, né? Agradeço também a todos os presentes. Você ter me convidado, né, para participar aqui desse projeto magnífico, interessante e, assim, levar informação para quem desconhece, né? Eu acho que esse é o objetivo das lives. Porque nossa área, muita gente já conhece sobre o termo, mas as pessoas, vamos dizer assim, comuns, desconhecem os seus direitos. Então, muitíssimo obrigada, né? Isso, muitíssimo obrigada de me convidar aqui para fazer. A doutora Samires, que eu conheci através das mídias sociais, benefícios das mídias sociais, ela lá de Jundiaí, São Paulo e aqui na Bahia. Então, eu que tenho que agradecer. Imagina, doutora. Foi um prazer. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora, e até uma próxima live. Muito obrigada. Até. Boa noite a todos.